Naquele jantar de um sábado à noite, quando a mesa estava repleta de pratos e conversas altas, Helena simplesmente queria estar ali, perto de quem amava. O cheiro da comida caseira que ela mesma havia preparado preenchia a sala. As luzes do lustre iluminavam rostos conhecidos, e por um breve momento, ela se permitiu imaginar que tudo estava bem. Mas então, enquanto passava o molho para Nora, aquelas palavras ecoaram pela mesa como um grito silencioso. A dona Helena é um peso morto nessa casa. A Nora riu, aquele riso que fingia leveza, mas carregava um veneno profundo. Helena congelou. Seu coração acelerou. E naquele instante, enquanto todos continuavam comendo como se nada tivesse acontecido, ela percebeu que havia sido oficialmente transformada em um fardo, um problema a ser tolerado. O pior não foi a frase da Nora. O pior foi o silêncio do seu filho. Aquele menino que ela havia amamentado, que criara com sacrifício, que vira crescer e se tornar um homem menos, simplesmente baixou a cabeça e continuou comendo. Nenhuma palavra de defesa. Nenhum olhar que dissesse: "Mãe, desculpe", apenas o som da colher contra o prato. O barulho incômodo de alguém fingindo que não ouviu. Helena sentiu algo quebrar dentro dela, como um vaso delicado que cai no chão e se despedaça em 1000 pedaços. Seu filho havia escolhido, e essa escolha dizia tudo o que ela precisava saber. Ela era invisível para ele agora, transformada em apenas mais uma pessoa na casa. Alguém que ocupava espaço, consumia comida, usava água. A mulher que o paria havia desaparecido aos olhos daquele rapaz que ela mesma criara. Helena tinha 78 anos e um coração que ainda batia, cheio de amor por aqueles que a cercavam. Era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos sempre bem penteados, com as mãos marcadas pelos anos de trabalho e dedicação. Ela havia passado mais de 5 décadas ao lado de seu marido, um homem gentil que faleceu 3 anos atrás, deixando-a viúva e, consequentemente, levada para morar com um filho. Antes disso, ela havia sempre sido o pilar da família, menos aquela que preparava as refeições, cuidava dos netos, guardava os segredos, oferecia abraços nos momentos difíceis. Seu sorriso era genuíno, suas histórias eram engraçadas, e seu calor era o tipo de presença que faz uma casa se sentir como um lar. Mas agora, aos 78 anos, ninguém parecia lembrar disso. A casa era grande, moderna, com móveis que custavam mais do que o que Helena possuía em toda uma vida. O filho havia prosperado, conquistado sucesso profissional, construído uma vida que a classe média alta sonha em ter. Havia 3 quartos, uma cozinha equipada com eletrodomésticos sofisticados, uma sala de estar com uma televisão imensa na parede. Helena ocupava um dos quartos de hóspedes, transformado agora em seu aposento, sempre meticulosamente arrumado, sempre vazio durante o dia. A Nora havia decorado aquela casa como se fosse um catálogo de revista de luxo. Tudo impecável, nada pessoal, nada que remetesse à vida real, ao caos, ao amor vivido. E naquele sábado à noite, enquanto a família se reunia na mesa de mogno, Helena se deu conta de que havia sido transformada em apenas mais um objeto que não combinava com a decoração. Quando Helena terminou o jantar e se levantou para limpar a mesa, como havia feito centenas de vezes antes, ninguém se ofereceu para ajudar. Isso não era novo, mas naquela noite, aquele gesto rotineiro carregava um peso diferente. As palavras da Nora não saíram de sua mente. Um peso morto. Essas 3 palavras explodiram em seu peito como uma bomba de tempo que finalmente ativa seu mecanismo. Ela se viu através dos olhos da Nora menos uma mulher idosa, frágil, improdutiva, um custo mensal, uma boca para alimentar, uma preocupação constante. E pela primeira vez em sua vida, Helena permitiu que a raiva a preenchesse completamente. Não era a raiva que grita e quebra coisas. Era a raiva silenciosa, a raiva que queima por baixo da pele, a raiva que se transforma em determinação. Naquela noite, quando deitou em sua cama de hóspede, Helena prometeu a si mesma que nunca mais seria invisível. Helena tinha 22 anos quando conheceu Ricardo em uma festa numa noite de junho. E logo soube que aquele era o homem com quem passaria a vida. Ele era operário, trabalhava em construção, tinha as mãos calejadas e um sorriso que a fazia esquecer de tudo. Eles se casaram em uma cerimônia simples, em uma pequena igreja de bairro, com poucos convidados, mas muito amor no ar.
Começaram em um apartamento minúsculo, com móveis que eram presentes de amigos e familiares, e Helena trabalhou como costureira para ajudar nas contas. Noites inteiras, ela passava em frente à máquina de costura, costurando roupas para outras famílias, ganhando o suficiente para que Ricardo pudesse sonhar. Aqueles eram os dias em que ela realmente sentia que valia a pena. Cada ponto que dava era um passo a mais em direção ao futuro que eles construiriam juntos. A juventude dela foi de luta, sim, mas também de esperança genuína. Quando seu filho nasceu, Helena parou de trabalhar fora. Mas o trabalho não parou menos. Apenas mudou de forma. Ela acordava madrugadas para alimentar aquele bebê, trocava fraldas, acordava com choros desesperados. Curava febre com compressas de água fria, porque não tinha dinheiro para remédios. Seu marido trabalhava o dia inteiro. E quando chegava em casa, ela cuidava dele também, menos preparava comida, lavava roupa, mantinha a casa de pé. Mas Helena nunca reclamou. Cada noite de sono perdido era um sacrifício feliz. Cada real que faltava era uma lição de que ela tinha que ser mais criativa, mais capaz, mais forte. Ela ensinou ao seu filho tudo o que sabia: como tratar os outros com respeito, como trabalhar duro, como amar incondicionalmente. Seus abraços curavam qualquer machucado. Seu colo era o lugar mais seguro do mundo. E quando ele cresceu, Helena tinha certeza de que havia plantado as sementes certas. Ao longo das décadas, Helena se tornou aquela pessoa que todos buscam nos momentos difíceis. Quando a irmã de Ricardo ficou viúva, foi Helena quem ofereceu seu lar para que ela morasse ali, temporariamente. Quando uma prima enfrentava problemas no casamento, era Helena quem recebia os telefonemas às 3 da manhã, oferecendo sabedoria que ela havia adquirido através da vida. Seus netos a amavam com uma devoção que só crianças conhecem menos. Corriam para seus braços quando a viam, pediam seus conselhos, confiavam em seus segredos. Ela havia passado 50 anos, sendo o centro emocional de tudo e de todos ao seu redor. Seu coração era grande demais, transbordava de amor, e ela se ofertava como um açúcar que se dissolve na água. Ninguém tinha que pedir. Helena já oferecia antes. Ninguém tinha que reclamar. Helena já havia adivinhado o que era necessário. Ricardo morreu em um dia comum, de um infarto silencioso, sem avisos prévios, sem tempo para se despedir. Helena se viu de repente viúva aos 75 anos, com economias que duravam apenas alguns meses e uma solidão que o dinheiro não consegue resolver. Seu filho, já bem-sucedido profissionalmente, ofereceu para que ela viesse morar com ele e sua esposa. Helena hesitou. Sabia que morar com o filho não era o mesmo que morar com Ricardo, mas também sabia que as opções eram limitadas. Aceitou o convite com gratidão, imaginando que teria mais tempo com seus netos, que poderia ajudar na casa, que talvez a família se reunisse ao seu redor como nos velhos tempos. Ela desistiu de seu pequeno apartamento, doou a maioria de suas coisas e se mudou com apenas algumas malas e uma mochila de memórias. Aquela mudança marcou o início de um novo capítulo, um que ela não havia planejado e que, tristemente, não se parecia nada com o que ela havia imaginado. Nos primeiros meses, Helena tentou se manter útil. Acordava cedo, preparava o café da manhã, cuidava da cozinha, organizava a casa. Sua nora aceitava essas tarefas, mas sempre com uma expressão de alguém que tolera um incômodo necessário. Aos poucos surgiram as primeiras brincadeiras, piadas sobre sua idade, sobre como ela comia devagar, sobre como ela não entendia de tecnologia. Helena ria junto, porque aquilo era o que se esperava dela, porque ela havia sido ensinada que aceitar pequenas ofensas era parte de ser membro de uma família. Mas cada piada deixava um pequeno corte, e esses cortes começavam a se acumular. Ela notava quando a nora retirava sua cadeira 1 milímetro para trás quando se sentava, como se quisesse colocá-la mais longe. Notava quando o filho levantava do sofá quando ela chegava na sala, inventando tarefas urgentes que precisava fazer. Notava o silêncio que caía quando ela entrava em um cômodo. Aquelas pequenas coisas, tão sutis, que ninguém poderia reclamar delas. Eram os tijolos que estavam construindo uma parede entre Helena e a família que havia dado tudo para criar. A nora começou a se apropriar de pequenos aspectos da vida de Helena como se fossem seus direitos legais. Primeiro foi a comida menos.
Ela ditava o que Helena deveria comer, alegando preocupações com saúde que na verdade eram apenas tentativas de economizar. Sua comida favorita é muito gordurosa, mãe, dizia, usando aquele mãe que soava como um apelido depreciativo. Depois foram os remédios menos a nora. Passava a controlar quais medicamentos Helena deveria tomar e em qual horário, reduzindo quantidades, questionando prescrições de médicos que conheciam um caso. Em seguida, vieram as visitas, quando amigos de Helena ligavam para marcar encontros. Era a nora quem atendia e inventava desculpas. Helena está cansada. Helena não está bem. Hoje não é um bom momento. A nora havia criado uma barreira invisível, mas completamente eficaz, que transformava Helena em um prisioneiro sob vigilância. E o pior era que ninguém mais via Helena, menos viam apenas as palavras da nora passando pelos lábios do filho. O filho de Helena, transformado pela influência de sua esposa, começou a se distanciar emocionalmente de uma forma que destruía o coração de Helena. Onde havia um abraço, agora havia uma mão breve no ombro. Onde havia conversas longas, agora havia monossílabos desinteressados. Ele não perguntava mais como ela estava. Não se interessa pelos seus dias. Não ria de suas histórias. Às vezes, Helena o observava conversando com a nora, Rendell, e sentia uma dor cortante no peito, menos a dor de perceber que seu próprio filho havia como um incômodo, como alguém de quem era necessário ficar afastado. Os jantares familiares se tornaram eventos que Helena antecipava com ansiedade e dor. Ela se preparava com cuidado, escolhia suas palavras com precisão, tentava ser discreta, silenciosa, invisível, mas nada importava. Sua mera presença parecia gerar incômodo. Nas reuniões, ele frequentemente se levantava quando ela entrava ou mudava de assunto quando ela tentava participar da conversa. Era como se estivesse assistindo ao seu filho escolher alguém que o havia chegado à sua vida em lugar de alguém que havia sacrificado tudo por ele. Um dia, Helena passou a observar como as pessoas a olhavam quando ela entrava em um cômodo. Não era hostilidade, era pior. Era indiferença. A nora sequer levantava os olhos quando a via. O filho mudava rapidamente de expressão, como se tivesse pego no flagrante fazendo algo que não deveria. Os netos, que antes a cercavam com afeto, agora passavam por ela correndo para abraçar a avó que tinha presentes. E estava na moda. Helena começou a se ver através dos olhos daqueles que a cercavam menos, e a imagem era devastadora. Ela era uma mulher velha, de movimentos lentos, de memória que falhava nos momentos errados, de histórias que ninguém queria ouvir. Suas mãos, que haviam costurado roupas para alimentar a família, agora tremiam um pouco quando levantava uma xícara de café. Seu corpo, que havia gerado vida e dado à luz, agora ocupava espaço e consumia recursos. A forma como ela se percebia começou a mudar, de uma mulher que havia amado profundamente para um fardo que alguém precisava carregar. Uma tarde, Helena estava em seu quarto quando ouviu a voz da nora vindo do corredor. Ela não deveria ter ouvido menos, mas a porta estava aberta apenas um palmo, e a voz era alta o suficiente para que cada palavra chegasse até ela como uma bala bem direcionada. Essa velha devia ir para um asilo. Ela não faz nada, só pesa. Imagina quando começar a ter demência. Teremos que cuidar dela como se fosse uma criança. Helena congelou. Seu corpo inteiro se paralisou. As palavras ecoavam em seus ouvidos, cada uma delas penetrando fundo em seu peito. Essa velha, nem sequer seu nome, devia ir para um asilo, como se fosse um objeto descartável que alguém pode jogar fora quando não serve mais. Helena sentou na beira de sua cama, olhando para suas mãos tremendo, e percebeu que algo fundamental havia mudado. A esperança de que aquilo passaria, de que haveria compreensão e empatia, morreu naquele momento. A confiança que ela depositava em sua família, menos naquele filho que havia dedicado sua vida, menos desapareceu como fumaça. Naquela noite, Helena não chorou. Ela ficou acordada, sentada na escuridão de seu quarto, observando a lâmpada de rua que iluminava a rua lá fora, e pensou em tudo que havia vivido. Pensou em Ricardo, em seus primeiros dias juntos, em como ele a olhava como se ela fosse o maior tesouro do universo. Pensou no seu filho recém-nascido, em como ela havia jurado proteção e amor infinito. Pensou em todos os jantares preparados,
em todas as festas de aniversário arrumadas, em todas as vezes que ela havia escolhido os outros ao invés de si mesma, e naquela noite escura, cercada pelo silêncio que parecia griteador, Helena compreendeu que não era tudo que ela perderia. Ela ainda tinha algo que ninguém conseguia tirar dela, menos sua própria dignidade. A decisão não foi fácil, mas foi clara. Ela ia se calar, mas não desistiria. Continuaria vivendo naquela casa, continuaria seguindo a rotina. Mas enquanto isso, planejaria uma mudança que faria aquela família menos que a via como um fardo. Perceber que o verdadeiro fardo havia sido sempre o dinheiro. Após aquela noite devastadora, Helena adotou uma estratégia diferente. Ela continuava executando suas tarefas diárias, menos acordava cedo, preparava café, limpava a cozinha menos. Mas agora com uma intenção diferente. Ela observava. Observava como a nora se comportava quando pensava que ninguém via. Observava seu filho e seus gestos reveladores de culpa. Observava os detalhes da casa, os valores declarados ao telefone, as conversas sobre investimentos e heranças. Helena estava se tornando invisível, de uma forma estratégica. Não como alguém que foi esquecido, mas como alguém que escolhe estar à sombra para ver melhor. Ela mantinha um sorriso artificial nos lábios. Aquele sorriso que as famílias elegem tolerar. Enquanto por baixo dela mesma havia uma inteligência que despertava, seus olhos, embora marcados pelas rugas do tempo, ganhavam uma clareza que não tinham antes. E embora ninguém percebesse, Helena estava ressurgindo de suas cinzas, transformando-se de uma vítima em um agente ativo de sua própria história. Uma noite, Helena comprou um pequeno caderno em uma papelaria próxima à casa. Fingiu estar aproveitando para caminhar, para exorcitar-se, algo que a nora havia sugerido com ironia, e voltou com aquele caderninho escondido em sua bolsa. Naquele mesmo dia, quando todos estavam ocupados, ela se trancou em seu quarto e começou a escrever. Não era um diário convencional de sentimentos, era um diário de fatos, de conversas, de momentos, de valores. Ela documentava tudo o que ouvia sobre a vida financeira do filho, sobre planos para o futuro, sobre o que era importante para aquela família. À noite, sob a luz baixa de um abajur, Helena escrevia. Sua letra era um pouco trêmula pela idade, mas firme em seu propósito. Cada palavra que ela registrava era um passo a mais em seu plano silencioso. O diário se tornou seu refúgio, o lugar onde ela podia ser ela mesma, onde seus pensamentos eram respeitados, onde sua voz tinha valor. Ninguém mais a silenciaria, porque ela havia encontrado uma forma de falar a si mesma. Helena solicitou seus documentos ao filho com uma explicação simples. Queria organizá-los, deixar tudo pronto. Ele, desinteressado, simplesmente os pegou do cofre e os entregou sem perguntar. Naquela pasta de papel amarelado estava todo o seu histórico, o testamento que havia feito anos atrás, suas economias declaradas, seus bens, suas propriedades. Enquanto lia aqueles documentos, Helena percebeu uma coisa crucial. Ainda tinha poder. Aquele dinheiro que ela e Ricardo haviam economizado ao longo de uma vida inteira, aqueles imóveis que ele havia adquirido com suor, tudo ainda era dela. O testamento atual deixava tudo para o filho. Uma leitura rápida daquele documento antigo revelou que a nora estava apenas à procura de uma herança que acreditava ser seu direito. Helena fechou os documentos lentamente, segurando aquele poder em suas mãos frágeis, mas determinadas. Ela ainda tinha agência neste mundo. Ela ainda podia fazer escolhas, e era hora de fazer uma escolha que reescreveria o final dessa história. Helena procurou um advogado que era amigo de Ricardo desde os tempos de juventude. Ele havia aparecido no funeral, havia oferecido suas condolências, mas Helena nunca havia realmente conversado com ele até aquele momento. Ela o procurou sob o pretexto de consultoria sobre seus documentos. Quando se sentou em seu escritório, aquele lugar com cheiro de madeira e livros antigos, Helena teve coragem de ser honesta. Contou, sem dramáticas, sobre as humilhações, sobre o distanciamento, sobre aquelas palavras terríveis ouvidas atrás da porta. O advogado, que era um homem de idade semelhante, ouviu com atenção e compreensão. Ele não tentou convencê-la a não fazer o que ela havia vindo fazer, menos apenas lhe ofereceu as ferramentas para isso. Juntos,
começaram o processo de alterar o testamento. Ninguém mais teria permissão de saber. Aquele segredo seria mantido entre Helena, o advogado, e o universo. E pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu livre. Livre para tomar uma decisão que era apenas dela. O Novo Testamento de Helena era uma obra de arte e de justiça poética. Ela havia retirado o filho e a nora de sua herança, aquele dinheiro que eles esperavam receber. Centenas de milhares de reais acumulados ao longo de uma vida de trabalho. Simplesmente não seria deles. Em lugar deles, Helena nomeou como beneficiária uma de suas netas, que havia sido sempre gentil com ela, além de uma instituição de caridade que cuidava de idosos. Também deixava um valor significativo para a cuidadora que ocasionalmente ia ajudar na casa, menos uma mulher que era uma das poucas que ainda a tratava com humanidade. Quando assinou aquele novo documento, Helena sentiu algo que não sentia em meses. Poder, não o poder destrutivo da vingança, mas o poder equilibrador da justiça. Ela havia dado tudo ao longo de sua vida. Agora estava decidindo para quem seus bens finais iriam. Aquele ato não era sobre punição. Era sobre reclamar sua autonomia em um mundo que havia tentado lhe roubar. Após o encontro com o advogado, algo mudou em Helena. Não era uma transformação dramática, mas uma transformação silenciosa. Ela começou a se cuidar de maneiras que havia negligenciado nos últimos anos. Passava mais tempo em seu espelho, penteavando-se com dedicação, colocando um batom de cor suave que Ricardo havia presenteado anos atrás. Começou a usar roupas que guardava em seu armário, roupas que ainda faziam parecer uma mulher, e não um fantasma invisível. Mudou sua postura. Caminhava um pouco mais reta, como se tivesse uma coluna vertebral feita de aço. Comia com apetite renovado, escolhendo o que lhe apetecia comer, ignorando os comentários da nora sobre calorias e idade. Para quem a observava, era como se Helena tivesse recebido uma infusão de vida, mas apenas ela sabia que o que havia realmente mudado era o seu senso de propósito. Ela estava vivendo agora com a clareza de quem sabe exatamente para onde está indo. A nora percebeu a mudança e isso a incomodou profundamente. Helena agora se levantava cedo não para fazer seus favores, mas para caminhar pela vizinhança. Essa mudança de comportamento gerou especulações suspeitas na mente da esposa do filho. Acho que ela está tendo algum encontro secreto, murmurou ela uma vez para o marido, com uma entonação que misturava ciúmes com desconfiança. O filho respondeu com desinteresse, mas a nora continuou observando, tentando decifrar o que poderia estar causando aquela transformação em Helena. Nos jantas, Helena já não parecia diminuída. Seu sorriso era genuíno, não aquele sorriso forçado que ela havia cultivado antes. Seus olhos brilhavam de uma maneira que a nora não conseguia explicar. A esposa do filho suspeitava de que algo estava acontecendo, mas não sabia o que. Havia algo em Helena agora que escapava ao seu controle. E isso a deixava levemente desconfortável, menos como alguém que perde o controle remoto e não consegue mais mudar de canal na televisão. Enquanto a nora percebia a mudança sutilmente, o filho de Helena permanecia completamente cego para ela. Seu compromisso com a ignorância era tão profundo que ele não notava nada menos nem a forma como sua mãe estava se transformando, nem o comportamento estranho de sua esposa enquanto ela tentava monitorar Helena. Ele estava preso em seu próprio mundo de indiferença, influenciado completamente pela narrativa que sua esposa havia construído sobre Helena. De certa forma, essa cegueira era um alívio para Helena. Menos permitia que ela se movesse livremente através de seu plano, sem necessidade de justificativas. Quando ela saía para caminhar, ninguém questionava. Quando ela retornava com livros ou presentes pequenos que havia comprado, ninguém perguntava. Seu filho havia desistido de vê-la muito tempo atrás. Agora, ela estava apenas aproveitando aquela invisibilidade. Helena começou a acumular pequenas vitórias que alimentavam sua alma. Suas caminhadas matutinas a levaram a um parque próximo, onde ela reencontrou amigas antigas que mal a reconheceram no início. Tão transformada estava. Com elas, ela recuperava conversas perdidas, risos genuínos, momentos de leveza que há muito não experimentava. Fez uma nova amizade com um senhor que frequentava o mesmo parque, um viúvo que ainda tinha energia para viver, que compartilhava histórias e até a convidou para tomar café.
Nessas pequenas interações, Helena recuperava a sensação de ser humana, de ser desejável como companhia, de ter algo a oferecer além de serviços domésticos. Um dia, enquanto caminhava, encontrou uma velha fotografia de Ricardo que havia caído de sua bolsa. Um homem mais jovem a entregou e logo reconheceu aquele rosto. Era Roberto, um amigo de Ricardo que havia desaparecido de suas vidas anos atrás. O reencontro foi emocionante. Juntos, passaram horas conversando sobre Ricardo, compartilhando memórias, rindo de histórias antigas. Aquele reencontro foi como uma conexão com seu passado, que ainda era vivo e válido. Enquanto Helena acumulava esses momentos de verdadeira vida, a tensão dentro da casa crescia de maneiras sutis. A nora estava mais irritada, mais controladora, mais agressiva em seus comentários. O filho, embora inconsciente de tudo, começava a notar a austeridade de sua esposa. Helena permanecia serena através de tudo isso, mantendo seu segredo guardado próximo ao peito como um tesouro precioso. Ela sabia que o ato final dessa história se aproximava. O advogado havia confirmado que todos os documentos estavam em ordem, que tudo estava legal e irreversível. Helena havia até deixado instruções adicionais sobre como gostaria que a carta final fosse apresentada menos pessoalmente, de suas próprias mãos, em um momento específico que ela havia planejado cuidadosamente. Naquela fase da vida, Helena tinha mais esperança do que havia tido em anos. Ela estava se preparando para o clímax, para o momento em que toda essa dor teria um propósito, para quando sua dignidade seria finalmente restaurada. Exatamente um ano após aquela noite miserável em que Helena havia ouvido as palavras que a transformaram, ela enviou convites, não através de mensagens de texto, menos convites escritos à mão, em cartões feitos de papel grosso, endereçados ao seu filho e à nora. O convite era simples. Solicitamos a honra de sua presença em um jantar especial, uma noite para celebrar a vida, a família e as verdades que precisam ser ditas. Às 20 horas na sala de estar, quando o filho leu o convite, sentiu uma vaga perturbação menos. Aquele tom não era o de sua mãe acuada e silenciosa que ele conhecia. Quando a nora leu, sua expressão se mudou de incredulidade para desconfiança absoluta. Havia algo naquelas palavras, algo que ecoava como uma ameaça velada. Verdades que precisam ser ditas? Essa frase se repetia em sua mente enquanto ela o mostrava para o marido. Nem um nem outro sabiam exatamente o que esperar, mas ambos sentiam que algo estava errado, que aquele jantar não seria como os outros. Helena passou o dia daquele sábado em completa calma. Ela acordou cedo, tomou seu café tranquilamente e começou a preparar tudo com a precisão de alguém que havia planejado cada detalhe. A mesa seria simples, mas elegante, não extravagante, apenas digna. Flores frescas, velas de verdade, louça que ela havia guardado por anos de seu casamento com Ricardo. Ela cozinhou tudo pessoalmente, recusando qualquer oferta de ajuda, com um sorriso que era simplesmente descrito como "quero fazer algo especial". Enquanto cortava legumes e temperava carnes, Helena cantarolava baixo, uma música antiga que Ricardo adorava. Seus gestos eram calmosos, seus movimentos deliberados. Ela se vestiu com cuidado, um vestido simples de cor cinza, mas bem ajustado, que a fazia parecer uma mulher respeitável. Penteou seus cabelos grisalhos com carinho, colocou os brincos que havia ganho no seu 20º aniversário de casamento com Ricardo e se olhou no espelho. O reflexo que via era de uma mulher com propósito, com dignidade, com poder. Quando o relógio marcou 19h45, Helena já estava na sala de estar esperando. O filho e a nora desceram as escadas juntos, ambos com expressões de incerteza. Sentaram-se à mesa, e o jantar começou em silêncio constrangedor. A comida era deliciosa, mas ninguém comia com entusiasmo. A nora picava a comida no prato, suspeitando que algo poderia estar envenenado, um pensamento paranoico que mostrava quão culpada ela se sentia. O filho comia mecanicamente, tentando decifrar o comportamento de sua mãe que, ao contrário de sua habitual invisibilidade, agora irradiava uma presença quase magnética. Helena conversava sobre coisas simples: o clima, as flores do jardim, velhas histórias menos mantendo a atmosfera leve na superfície, enquanto por baixo dela mesma,
O momento crucial se aproximava. Quando os pratos principais foram retirados e a sobremesa servida, Helena levantou da mesa. De pé, com as mãos apoiadas na mesa, Helena olhou para o filho e para a nora. Seu rosto era calmo, seus olhos claros e firmes. Disseram que eu era um peso morto nessa casa, começou ela. Sua voz surpreendentemente forte para uma mulher de 78 anos. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. E por muito tempo, eu acreditei. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pesado encher a sala. Mas então percebi uma verdade. Dinheiro pode ser deixado, dinheiro pode ser herdado. Dignidade, porém, dignidade vocês terão que conquistar sozinhos. O filho empalideceu. A nora abriu a boca para falar, mas Helena levantou a mão. Deixei este ano para viver com propósito novamente. Para estar com pessoas que realmente me amam. E durante esse tempo, refiz meu testamento. Helena tirou um envelope de seu bolso. Um envelope que havia sido preparado pelo advogado. Hoje, quero que vocês saibam que perdi a herança. Absolutamente tudo o que economizei ao longo de 50 anos de trabalho duro, tudo foi redistribuído para pessoas que merecem mais do que vocês jamais merecerão. O filho pegou o envelope com mãos tremendo, seus olhos começando a encherem de lágrimas quando leu os documentos notariados e assinados que comprovavam cada palavra de sua mãe. A nora começou a gritar, levantando-se da cadeira, seus olhos cheios de fúria pura, menos aquela fúria de alguém cuja expectativa de enriquecimento rápido havia sido destruída em um momento. Você é louca! Você não sabe o que está fazendo! Ela berrava, enquanto o filho permanecia em silêncio, processando a realidade de que sua escolha de estar ao lado da nora havia custado tudo. Helena permanecia de pé, serena como uma estátua, enquanto a nora continuava sua explosão emocional. Então, Helena falou uma última vez, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Esse dinheiro foi o preço que vocês pagaram por me humilharem. Agora, a lição custa mais do que imaginavam. Ela se virou e caminhou para fora da sala, deixando para trás uma família destruída e a verdade nua: o amor deve ser recíproco. A dignidade não tem preço. E às vezes, o maior presente que podemos dar é a ausência de nós mesmos daqueles que não nos merecem. Na madrugada seguinte àquele jantar devastador, Helena preparou suas poucas coisas menos algumas roupas alguns livros, fotografias antigas de Ricardo e seu filho quando era menino, e pouco mais. Ela não precisava de muito. Durante todos esses anos, havia aprendido que as posses materiais eram apenas peso. Deixou uma carta simples na cozinha, endereçada a seu filho. Decidi sair desta casa. Mas antes de tudo, quero que você saiba que nunca deixei de te amar. Mesmo quando você não conseguiu me amar de volta. Essa não é uma despedida e hambre comigo. Para ambos. Ela chamou um táxi no início da manhã, quando a casa ainda dormia, e saiu da casa em que havia passado os últimos anos sendo invisível. Seu coração não estava quebrado. Pelo contrário, estava finalmente inteiro novamente, porque havia voltado a pertencer a si mesma, com a parte de seus bens que havia mantido para si, pois não havia transferido absolutamente tudo. Helena alugou um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, próximo ao parque onde costumava caminhar. Era um lugar minúsculo, um quarto, uma sala pequena, uma cozinha, onde mal havia espaço para 2 pessoas menos. Mas era seu. Não havia falta de elegância na decoração. Havia apenas autenticidade. As paredes eram adornadas com fotografias de Ricardo, com desenhos que seus netos haviam feito quando era jovem, com lembranças genuínas de uma vida vivida com amor. Helena finalmente pôde respirar fundo, sem sentir o peso do julgamento constante. Preparava suas próprias refeições, menos as comidas que ela realmente gostava, não as que eram aprovadas por ninguém. Assistia aos programas de televisão que amava, lia os livros que lhe interessavam, dormia até tarde quando queria. Essa liberdade, essa simplicidade, era mais luxuosa do que qualquer casa grande ou herança poderia ser. Helena começou a voluntariar em uma instituição que cuidava de idosos em situações semelhantes à sua menos pessoas, que haviam sido descartadas por suas famílias, que se sentiam invisíveis e insignificantes. Lá,
Ela não era apenas uma idosa que recebia cuidados. Ela era uma mulher que oferecia sabedoria, abraços genuínos, histórias que faziam os outros se sentirem menos sozinhos. Seus antigos amigos do Parque Tornerimse e sua nova família, menos eles se reuniam regularmente, compartilhavam refeições, viajavam juntos para cidades próximas. Simplesmente viviam. Roberto, aquele amigo que havia reencontrado, tornou-se um companheiro constante, não no sentido romântico, mas no sentido de uma amizade profunda, que se baseia em respeito mútuo e compreensão. Sua neta, menos aquela que havia sido nomeada herdeira, menos visitava regularmente, e a relação delas aprofundou-se sem as dinâmicas tóxicas que antes as separavam. Helena descobriu que sua vida tinha mais propósito agora do que jamais havia tido, porque finalmente estava vivendo para si mesma. Embora Helena não guardasse ódio ativo em seu coração, ela permitiu-se sentir plenamente a tristeza que a humilhação e rejeição haviam causado. Essa tristeza não era frágil, era a tristeza corajosa de alguém que reconhece suas próprias necessidades emocionais e resolve honrá-las. Ela chorou nas noites silenciosas de seu apartamento pequeno. Não de desespero, mas de purificação. Escrevia em seu diário, agora não mais um diário de observação estratégica, mas um diário de cura menos, processando cada momento em que se sentiu invisível, cada palavra que a feriu, cada escolha que seu filho havia feito. Com o tempo, aquele diário se transformava de um registro de dor em um registro de sabedoria. Helena começava a compreender que sua jornada havia sido sempre sobre descobrir que o amor próprio é o único amor que pode ser garantido. As outras pessoas podem nos deixar, podem nos magoar, podem nos rejeitar menos, mas nós sempre temos a nós mesmas. E essa verdade era libertadora. Quando os meses passaram e o primeiro ano em sua nova vida chegava ao fim, Helena se olhava no espelho e via uma mulher diferente. Não era a mulher que havia entrado naquela casa anos atrás, esperançosa de estar perto de sua família. Não era a mulher que havia se tornado invisível e pequena sob a sombra das críticas. Era uma mulher que havia aprendido que a vida é muito curta para ser vivida, para agradar aos outros. Que a dignidade é mais valiosa que qualquer riqueza material, que o verdadeiro luxo é a paz da mente. Seu corpo ainda era aquele de uma idosa, menos seu rosto ainda tinha rugas. Suas mãos ainda tremiam ocasionalmente menos. Mas sua espinha estava reta, seus olhos brilhavam de propósito, e seu coração batia com o ritmo de alguém que finalmente estava em casa. Mesmo que essa casa fosse apenas um pequeno apartamento em um bairro simples. Helena havia aprendido a mais importante lição de suas 78 anos. Às vezes, é preciso perder uma família para reencontrar a si mesma. Quando você vê a história de Helena, você vê muito mais do que apenas o relato de uma mulher idosa que foi humilhada por sua família. Você vê um espelho. Porque há muitos Helenas neste mundo. Pessoas que vivem cercadas por gente que apenas as tolera, mas não as ama genuinamente. Há filhos que esquecem dos sacrifícios de suas mães. Há famílias que reduzem pessoas a números e bens materiais. Há tantos corações que pulsam sob o peso do silêncio, perdendo-se lentamente, porque aprenderam que seu valor é medido por sua utilidade. A história de Helena nos confronta com uma verdade desconfortável. Nós sabemos exatamente quem somos dispensáveis nas vidas de outras pessoas, porque sentimos na profundidade de nossos ossos quando somos apenas tolerados. E essa dor de ser invisível perto de alguém que deveria nos ver, é uma das piores que um coração humano pode experimentar. Se você tem uma mãe, um pai, uma avó menos, alguém que mudou sua fralda, alguém que se sacrificou para que você pudesse ter oportunidades, alguém que o amou incondicionalmente quando você era incapaz de amar a si mesmo, então hoje é o dia de abraçá-lo. Não quando tiver mais tempo. Hoje, ligue, visite e sente-se ao lado de quem o criou e diga as palavras que eles merecem ouvir. Obrigado por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Obrigado por estar aqui. Eu o amo. E não é algo que devo assumir que você sabe, porque a verdade é que nenhum de nós sabe quantos verões ainda temos. Quantas conversas à mesa ainda nos esperam? Quantas oportunidades ainda nos restam para resgatar o pó que pode ter sido perdido ou negligenciado? Aquele abraço que você não deu ontem, aquela mensagem que você não enviou,
aquela visita que você adiou, qualquer uma delas poderia ser a última. E quando a pessoa se vai, não há testamento que possa compensar o silêncio que deixou. A história de Helena também é sobre algo que vai muito além de relações familiares. É sobre como nós, como sociedade, tratamos aqueles que envelhecem. Colocamos os idosos em asilos, não porque seja necessário em todos os casos, mas porque é conveniente. Ridicularizamos sua lentidão, sua falta de familiaridade com tecnologia, seu desejo de contar histórias antigas. Fizemos dos idosos símbolos de obsolescência, quando na verdade eles são bibliotecas viventes de sabedoria e experiência. Helena não era especial por sua reação. Era especial porque se recusou a aceitar o rótulo de peso morto que lhe haviam imposto. Mas há Helenas todos os dias, neste exato momento, em cidades próximas a você, que estão aceitando esse rótulo porque aprenderam que lutar é muito difícil, que reclamar é inútil, que simplesmente desaparecer é mais fácil. Essas pessoas precisam que alguém acorde, precisam que alguém as veja novamente. A decisão de Helena de mudar seu testamento não foi um ato de vingança, menos foi um ato de autonomia, porque quando tudo o mais nos é tirado, quando nossa voz é silenciada e nossa presença é ignorada, nós ainda temos o direito de fazer escolhas sobre nossas próprias vidas e bens. Helena exerceu esse direito, e embora o dinheiro não tenha trazido de volta o relacionamento que ela havia perdido, trouxe de volta algo mais valioso, sua capacidade de acreditar que ela ainda importa. Neste mundo que constantemente nos diz que nosso valor diminui com a idade, com a inutilidade aparente, com a falta de produtividade, Helena reclamou seu poder. E essa reclamação, essa rebeldia silenciosa, menos é inspiradora. Porque ela nos diz que não importa quantos anos tenhamos, não importa quão invisível alguém tente nos fazer, nós sempre temos o poder de reescrever nossa própria história. Agora, voltando a você, se essa história te tocou, se você sentiu a dor de Helena em seu próprio peito, se você reconheceu a si mesmo ou alguém que você ama nessa narrativa, menos então tem uma coisa que você pode fazer agora. Não é apenas pessoal, é comunitário. Inscreva-se agora neste canal, porque aqui toda semana compartilhamos histórias reais de pessoas reais. Histórias que exploram o que significa ser humano, que questionam nossas suposições sobre família, dignidade, amor e justiça. Ative o sininho de notificações para que você nunca perca um episódio. Depois desça para a seção de comentários e escreva uma frase menos apenas uma frase, que resuma o que você aprendeu com a história de Helena. Pode ser algo como nunca subestime o coração de quem já te deu tudo, ou talvez seja sua própria reinterpretação. Compartilhe seu aprendizado, porque quando você compartilha, outros leem, outros sentem, outros acordam. E talvez menos, apenas talvez menos em algum lugar do mundo, alguém vai ler o seu comentário e correr para abraçar alguém que quase havia deixado ir. Muito obrigado por estar comigo nesta jornada. Até o próximo episódio.